E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez ao The Game of Cards. Nesse vídeo será o primeiro de uma série de 3 vídeos, onde vamos mostrar a funcionalidade do jogo Battle Sims. Será um tutorial explicando desde o princípio até a jogabilidade para aqueles que estão começando no jogo, né, e não tiveram a oportunidade ainda de aprender, vão conseguir entender melhor a mecânica do jogo. Bem, para aqueles que ainda não estão tendo o primeiro contato com o Battle Sims, o jogo é produzido pela Copag, né? Battle Sims ele se ambienta no universo da Marvel, com os seus personagens, né, em situações de estratégia, onde cada jogador vai unir heróis ou vilões em um time muitas vezes inusitado e competir com outros jogadores para ver quem sai melhor no combate, certo? A estrutura da mesa de jogo ela se mostra dessa forma, ok? Aqui você tem o local para o deck, tá? Os recursos, isso tudo eu vou mostrar depois parte a parte e nos momentos certos, tá? A cena onde se desencadeia as batalhas, vão ficar os personagens, suporte, cenário, certo? E os prêmios, que é para onde vai os personagens nocauteados, ok? Então a primeira mostra uma visão geral e agora vamos entender quais são os tipos de cartas disponíveis para o jogo. Bom, então esses são os tipos de carta que Battle Sims oferece aos jogadores. São cartas de personagem, certo? Suporte, cenários e habilidades, ok? Carta de personagem, certo? Na carta de personagem você vai ter o nome, né, dele e o alter ego. O alter ego é muito importante atualmente no jogo, define boa parte da estratégia, certo? A energia do personagem, o escudo, certo, do personagem, o poder que ele tem, no caso aqui o fanático ele tem super força, alguns personagens têm vários poderes, aqui ó, Miss Marvel tem ataque energético, super força e voo, certo? Aqui você identifica qual tipo de poder que o personagem tem, certo? Aqui embaixo você vai ter a filiação, no caso aqui Irmandade de Mutantes e Thunderbolts, certo? Então é o time ao qual o personagem pertence. O texto permanente, nem todos têm texto permanente, alguns têm, no caso esse tem, né? E a ação do personagem, tem um custo da ação, tal, um poder que ele usa para essa ação, certo? A descrição, o custo que a ação deve ser pago para a ação ser usada, tá? Aqui em cima você tem um alinhamento, que é se ele é herói ou vilão, nesse caso ele é os dois, ok? Agora, carta de suporte, tá? Suporte também tem energia e também tem escudo, no caso esse é 0, mas aqui você tem energia e escudo, certo? A filiação do personagem, no caso esse não tem filiação, mas alguns vão ter, no caso esse aqui ele é da Shield, certo? O texto permanente do suporte, alguns suportes trazem ações, porém essas ações devem ser usadas por personagens, o suporte não usa ação, certo? Ele entra com um texto permanente, dando auxílio ou atrapalhando o jogo, tá? E aqui uma carta de cenário, o nome do cenário e o texto do cenário. Você pode colocar um cenário por vez no seu turno, né? Ele vai ativar o texto. Tem cenários também que auxiliam ou cenários que atrapalham, vai depender da sua estratégia, o que você preferir, certo? E cards de habilidades. As habilidades são justamente cartas baseadas nos poderes. Essa aqui é uma carta de ataque energético, você vê aqui o tipo do poder na carta. Ataque energético, você também caracterizado pela cor e pelo símbolo, né? Que é justamente a questão
do símbolo do personagem, tá? Significa que a Miss Marvel pode usar essa carta, se ela tiver carregada nela, que eu vou explicar mais pra frente. Você tem o nome da carta, né? O símbolo do poder que ela pertence. Aqui tem o nome. Texto permanente, algumas tem, outras não. E a ação também, com o custo da ação e o efeito da ação, tudo explicadinho na carta. Ok? Então você vê aqui, ó, tem carta para todo tipo de poder. Aqui. Super força, agilidade, lâminas, genialidade. Então, para cada poder você vai ter as habilidades referentes a ele, para incrementar a sua partida. O que todas as cartas têm em comum é o número da... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, que é o número da coleção. Aqui em cima você vai encontrar o número dela na coleção e a raridade, que tem esse símbolozinho do lado. No caso fanático é um quadrado, significa que é uma carta rara. Você vai ter círculo para cartas comuns, triângulo para cartas incomuns, quadrado para cartas raras, losango para ser quando for super rara e uma estrela para ser ultra rara, ok? Então, para você montar um deck para jogar a Battle Sense, você tem que formar 60 cartas, certo? O deck tem que ser formado por 60 cartas, né? Entre personagens, suportes, né? Cenários, etc, etc. As regras para a montagem do deck: você só pode ter 3 cópias de cada carta. Não pode ter mais do que 3 cópias de cada carta. Eu posso ter 2, posso ter 1, mas o máximo são 3 cópias, certo? No mínimo 15 cartas de personagens. As outras quantidades de cartas a seu gosto, mas tem que ter no mínimo 15 cartas de personagem. E você pegando todos os personagens do seu deck, somando a energia, não pode dar menos que 30. Então tem que ter 30 de energia acumulada ou mais, ok? Até agora é muito tranquilo. Só se você montar um deck só de personagem com energia 1 ou 2 vai ter problema, mas não é o caso do jogo, certo? Então você pode ter 3 cartas de mesma cópia, ok? Que dão uma paginada, uma habilidade, tudinho, certo? Lembrando que, só um detalhe, eu posso ter personagens iguais, só que de cartas diferentes. Então eu tenho aqui Miss Marvel, eu poderia ter mais 3 Miss Marvel, que são cartas diferentes, apesar de ser o personagem com o mesmo nome. E também tem outros detalhes que eu vou explicar mais pra frente, que é o alter ego modificado aqui também, que interfere no jogo. Isso aí é a conversa para outro vídeo, tá? Mas eu posso ter, se eu tiver em coleções diferentes, com Miss Marvel com uma arte diferente, eu posso ter 3 de cada. No caso já existe o Wolverine, eu posso ter um Wolverine de uma coleção, um Wolverine da outra, os 3 de cada. Então, ok, são 3 cópias. Quando eu falo cópia, exatamente cópias, ok? Passo, né? Então, vamos lá. Como é que se deve começar uma partida de Battle Sims? Primeiramente, óbvio, cada jogador com seu deck contendo 60 cartas, obedecendo às regras de no máximo de 3 cópias de cada carta, mínimo de 15 personagens e energia somada mínima de 30, tá? Cada jogador embaralha seu deck e o deck do oponente, né? E decide qual será o primeiro a iniciar o jogo, tá? Pode ser cara, coroa, pau, ímpar, dado, enfim, vocês se resolvem, tá? Então, cada jogador compra 10 cartas, tá? Certo? Ele compra 10 cartas. Então, o que acontece? O primeiro jogador olha a sua mão e decide se quer fazer a troca de cartas ou não. Como seria a troca de cartas? Se eu simplesmente não gostar dessa mão, eu posso embaralhar de volta no meu deck, embaralho ela de volta e compro 8 cartas em vez de 10, certo?
posso olhar a mão, se eu não gostar, eu posso embaralhar e comprar 6 cartas em vez de 8. Cada vez que eu fizer isso, eu compro 2 cartas a menos, tá? Ou, então, se quando eu puxo comprar as cartas, eu só vier com um personagem, ou se eu vier sem nenhum personagem, vier zerado de personagens, eu posso revelar a minha mão ao oponente para comprovar isso, e eu compro as cartas que eu tenho, a mesma quantidade de cartas. Ou seja, se eu fizer isso na primeira compra, só veio um personagem, eu embaralho, compro 10, certo? Porém, se acontecer de novo de vir só um personagem, aí não tem mais. Aí você pode fazer apenas aquela compra paga, né? Que seria embaralhar e comprar 2 menos. Se eu resolvi, por exemplo, comprei 10 cartas, olhei e não gostei, embaralhei no deck, resolvi comprar 8. Veio só um personagem nessas 8. Como eu ainda não usei essa opção de um personagem, eu posso revelar as 8 cartas, mostrando, ó, só tem um personagem. Embaralha, eu vou comprar 8, ok? Quando eu usar essa regra de um personagem na mão, eu compro a quantidade de cartas que eu tinha quando eu usei ela, tá? Ok? Então, pessoal, obrigado por assistir esse vídeo. Ainda é o início do início do jogo, ainda nem começou as fases de disputa ainda, mas acompanha aí o próximo. No final aí nos créditos vai ter o link para o próximo vídeo, só clicar lá e continuar, ok? Obrigado, se inscreve aí no canal também aproveitando, tá? Se gostar, clica no gostei. Um abraço e assiste o próximo, valeu!